Paz do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Que bom que você veio. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Versículo 4. Isso aí. Amém? Acharam? Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos, repita comigo, versículo 10 e o 11 também, querido. Diga assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está comigo. O Senhor dos exércitos está com a minha família. O Senhor dos exércitos está com a nossa cidade. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, porque o Senhor está conosco. Nós queremos exaltar e engrandecer o teu nome. Declaramos, ó Pai, que só o Senhor é adorado. Queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Receba o culto que é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar nosso Deus. Glória a Deus. Amamos a tua presença, Jesus. Amamos a presença do nosso Deus. Amamos o relacionamento que nós temos a liberdade e a oportunidade de ter com Ele. Então, querido, nesse momento, queria que você fechasse seus olhos 30 segundos antes de nós iniciarmos esse tempo de louvor. Respira fundo aí no seu lugar. Feche seus olhos, concentre nessa presença, porque o pastor falou sobre esse rio. Nós estamos aqui para mergulhar nesse rio do Senhor. Águas profundas nos aguardam. Águas profundas nos aguardam. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor é fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas, Pai. Oh Pai, Tu és tudo para nós. Queremos dar início a esse momento de adoração, declarando tudo que o Senhor é para nós, Pai. Tu és tudo que nós ansiamos. Tu és tudo que nós precisamos. Vai derramando o seu coração aí. Derramando o seu coração na presença do Senhor. Falando o que você veio entregar, mas também o que você veio pedir. Falando a verdade do seu coração para o Senhor. Porque as águas estão subindo nesse lugar. As águas estão subindo nesse lugar. E nós queremos mergulhar nas águas do Senhor. Nas águas do Senhor. Oh Pai. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, Ele conhece os nossos corações. sem me ouvir, conheceu e me ofereceu
uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Canta, igreja! Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu
da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Tu és Jesus, tudo para nós, Pai. Fonte da vida que A fonte da vida está nesse lugar. A fonte da vida está dentro de nós. Tu és Jesus. Tu és Jesus, fonte de cura. Tu és Jesus, fonte de libertação. Tu és Jesus, tudo que nós precisamos. Tu és a fonte, Jesus. Derramamos tudo no teu altar, Jesus. Porque tu és, Pai. Tu és Jesus. és o dom de Deus, o Messias, o meu Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo. Santo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, importa que ele cresça. E nele o meu prazer está, e eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Declaramos, Pai. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. É nele. E nele o meu prazer está, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida,
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, consigo a sua recompensa, é Ele, por Ele, gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus. Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está. Vejam, Ele traz consigo as suas recompensas, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Canta, igreja. Perdendo tudo por amor E com alegria, Ele é dono dos meus dias. Tu és o dono, Jesus. Por Ele que eu estou gastando A minha vida. Tu és o dono, Jesus. perdendo tudo por amor e com alegria, Dono, Jesus. dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo. Por amor e com alegria. Perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo canta isso. Vejam, Ele traz consigo, Ele virá, soberano em poder,
Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Levante suas mãos aí no seu lugar. Nós vamos continuar declarando: ele virá. É muito forte a declaração dessa canção, não só por toda a renúncia, por toda a entrega da noiva diante do altar do Senhor, porque nós estamos declarando com a nossa boca e com os nossos gestos e com o nosso corpo, nós estamos declarando com o nosso coração, mas nós também estamos declarando que Ele está vindo, nós também estamos declarando que Ele está voltando. Nós também estamos declarando que o governo está nele. Não há nada que pode impedir o agir do Senhor, o voltar do Senhor, o governo do Senhor. Levante suas mãos aí no seu lugar e comece a declarar comigo: Senhor Jesus. Declare: Senhor Jesus, eu creio nessa palavra. Eu sei que o Senhor está voltando, Senhor. E eu declaro: o governo da minha vida eu entrego ao Senhor. O controle dos meus dias eu entrego ao Senhor. O controle, as decisões eu entrego ao Senhor, Pai. Porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Jesus. Venha, Senhor. Faça o Teu querer nessa igreja que é Sua, nas nossas vidas que são Suas, Pai. Vejam, Pai, contigo a Sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Eu colocaria mais uma frase nesse refrão. Antes do vejam, ele traz consigo a sua recompensa, eu ia colocar bem assim: ele julgará. Ele vai nos julgar e Ele vai entregar a cada um de nós a nossa recompensa. O teu serviço, tudo que você faz diante de Deus, nada é em vão. Como que chama quando alguém faz alguma coisa? Gente, eu preciso dessa palavra. Não é sem recompensa, não é sem recompensa. O teu trabalho não é sem recompensa. Às vezes a gente acha que a gente está trabalhando. Amém. O seu trabalho não é em vão, querido. Nunca, nada. Jesus é tão bom que Ele morreu na cruz, Ele nos deu vida eterna. E o nosso trabalho não é em vão, porque Ele vai vir, Ele vai nos julgar. E vejam, abram os seus olhos, porque Ele traz com Ele a recompensa. Amém? Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
ó quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é, ó quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o teu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. És invencível, Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Mais forte, Senhor. mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o
nome de Jesus. Tu és, Pai, adorado, poderoso. Te amamos, Jesus. Adoramos o Teu nome, Pai. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício, Deus. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor se sacrificou por nós. Esse amor não é um amor condicional, ele é totalmente incondicional, e isso é tão maravilhoso. Obrigada, Jesus. Pai, te agradecemos por esses momentos. Pai, te agradecemos por esse tempo de louvor. Te agradecemos, Jesus, pela sua presença. Pai, pela sua presença, passeando por esse altar, por essa igreja que é sua, pelas nossas vidas. Como é precioso sentir a sua presença, Pai. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada família que está aqui. Dízimos e ofertas que são para a sua casa. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Como que para, queridos? Como que a gente interrompe, né? Vontade é ficar declarando, proclamando tudo aquilo que o nosso Deus é. Amém? Você adorou o Senhor com todo o seu coração, amém? Eu creio, Deus recebeu. E eu creio que Deus tem algo precioso para nós também nesse tempo. Queria chamar as crianças para sair. Mas você que está nos visitando, que tem o seu filho, de 1 a 11 anos, tem um culto especial. Se você quiser entregar o seu filho, se é que ele ainda não foi, alguém dessa igreja te auxilia e leve junto com as crianças, porque nós temos um culto especial para nossas crianças. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, versículo 1. Uau! Oro para que Deus me dê graça, para que eu consiga
Queridos, cada culto que eu subo nesse altar, meu coração, vocês não têm ideia. Sabe, como eu crio uma expectativa, como eu fico empolgado de saber tudo aquilo que Deus pode fazer através da sua palavra. E deixa eu ler, vai. Gênesis 17, versículo 1, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, ele fala o seguinte para Abrão: anda na minha presença e sê. Perfeito. Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos te entronizar. Eu sei que no meio dos louvores o Senhor habita, eu sei que a tua glória está nesse lugar, eu sei que os teus anjos passeiam aqui, eu sei que o Senhor trouxe a cada um nessa noite, que o Senhor tem algo para os nossos corações, o Senhor tem uma palavra a ser revelada. E a minha oração é Espírito Santo, que tem todo o poder, que vive dentro de nós, que está conosco, em nós. Pai, que esse Espírito possa ministrar a Tua palavra, revelar a Tua verdade, e que nós possamos sair daqui cheios daquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto muito conhecido. Deus aparece para Abrão e ele fala uma frase muito difícil, muito importante: anda na minha presença e sê perfeito. Semana passada, para quem esteve aqui, eu ministrei algo, na verdade eu abri meu coração com vocês, de algo que Deus estava ministrando profundamente comigo, sobre essa música que nós acabamos de cantar, que é eu estar gastando a minha vida, perdendo tudo com amor, não, por amor e com alegria. E aquilo eu comecei a questionar como eu estava gastando a minha vida, e se era por amor e com alegria, ou se não era simplesmente por aquilo que eu só acreditava. E eu trouxe, e você sabe, tudo aquilo que nós vivemos a semana passada, e eu não quero entrar nisso. E eu sei que você sabe dessa verdade, eu sei que você entende isso. A gente sabe a teoria, a gente sabe que vai valer a pena, a gente sabe que tem uma recompensa. O Arson acabou de falar aqui que o Senhor vai nos julgar. Eu achei que ele iria falar que o Senhor enxugaria todas as lágrimas. E que vai trazer a nossa recompensa. Queridos, isso nós sabemos. Mas o fato de nós sabermos toda essa verdade, às vezes não é uma prática nossa. A gente está gastando a nossa vida com amor e com alegria, perdendo tudo. Então a gente acaba entrando numa incógnita conosco mesmo. E eu vou te falar onde começou essa pregação de hoje. Domingo passado, às 21h15, a hora que eu estava saindo da igreja. Eu saí da igreja e eu fui conversar com a pastora. E toda esposa, ela primeiro te elogia, fala: amor, que palavra forte, que palavra abençoada, nossa, foi tremendo, glória a Deus. Mas e ela fala com um jeitinho, querido, que se apanha, você nem percebe, mas ali Deus começou a ministrar uma outra coisa. Mas, às vezes, a gente enxerga tanto as nossas lutas, as nossas dificuldades, a nossa pequenez, às vezes os nossos erros em não conseguir viver por amor e com alegria, às vezes de não conseguir perder tudo, ou às vezes da gente tentar esforçar, e de repente a gente cai, a gente desanima, desmotiva, às vezes a gente não se sente capaz de entrar nessa porta que é estreita.
Às vezes a gente tem dificuldade de trilhar um caminho que a gente sabe que é o único, que é o verdadeiro, mas pela nossa fragilidade, pelos nossos pecados, por mais que a gente saiba da recompensa, por mais que a gente saiba que vai valer a pena, por mais que a gente sabe que é isso que eu tenho que fazer, eu não consigo estar nesse lugar. E muitos desmotivam por causa disso, porque falam, eu não tenho força para estar nesse patamar de perfeição. Eu não consigo andar nesse lugar que Deus quer que eu esteja. Eu tento, isso pode ser para um, para outro, mas por mais esforço, e Deus conhece o nosso coração, por mais esforço que eu tento, por mais votos que eu faço, por mais compromissos com a palavra, com Deus, com a igreja, com o ministério, com o meu cônjuge, com os meus filhos, parece que eu não consigo assumir esse lugar, esse patamar, e às vezes a gente acaba deixando, sendo desmotivado, desistindo. Mas nós lemos, querido, que o que Deus, o Todo-Poderoso, pede para Abraão é: anda na minha presença e ser. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento, né? Mateus capítulo 5, versículo 48. Aí vem Jesus. Portanto, sede vós, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A pergunta é, como que nós vamos conseguir? Não bastando tudo isso que Deus estava ministrando desde o final do culto. A Naira, queridinha, que está ali atrás, ela mandou um Reels no meio da semana para mim. E o Reels era o seguinte: uma mulher questionando um pregador, um pastor, eu nem lembro o que era, mas uma pessoa que estava com um microfone. E a pergunta dela foi: qual é o parâmetro para entrar no céu, para que o seu Deus aceite? E a resposta do pastor foi: perfeição. Ela olhou para ele assim, e quer dizer que tem gente no céu? E ele falou: sim. E quer dizer que esses que estão no céu foram perfeitos? E ele disse: não. E aí ela olha para com aquela cara para ele, tipo, deixa eu ver se eu entendi tudo então. E é sobre isso que eu quero falar com você. E aqui eu começo a minha ministração nessa noite, porque nós sabemos que nós temos que atingir uma perfeição, que Deus pede isso, que é isso que Deus quer. E a minha pergunta é como? Como conseguir? Como continuar? Como gastar a minha vida perdendo tudo por amor e com alegria? E o tema da minha ministração, que é onde eu começo a falar com vocês, é sobre um Deus de amor e de aliança. Amém? Diga assim: Deus de amor e de aliança. Queridos, se nós entendermos a profundidade disso, a maneira como a gente vai enxergar o Evangelho, as nossas vidas, pode mudar nessa noite, eu creio nisso. E na verdade, para ministrar essa palavra, eu preciso voltar lá no início. Então, eu simplesmente vou ter que começar ali de Gênesis. A gente vai até Apocalipse. Eu só vou falar esse pedacinho entre essas partes e a gente já finaliza tranquilo. Mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde tudo começa. E eu preciso te respaldar e, por favor, esteja atento para você caminhar comigo. Nós temos uma trajetória que nós vamos chegar a um lugar e você precisa entender isso. Você conhece a criação, Deus faz o homem, e aqui Deus, na verdade, coloca a primeira promessa, faz a primeira aliança, eu posso dizer assim, e Ele dá a seguinte ordem: Deus os abençoou e lhes disse: sede fé, multipli, enchei a
e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você conhece o texto? Aqui, queridos, Deus dá toda a autoridade, Deus dá o governo, Deus dá o domínio, Deus dá a ordem, a vontade do seu coração. Era um momento que a raça humana, os homens estavam vivendo ali em comunhão, em intimidade, próximos de Deus. Havia ali essa aliança de unidade, eles eram um, estavam num ambiente abençoado. Então Deus delega, derrama tudo isso. E você conhece a história, o homem peca, ele é destituído desse lugar, e a verdade é que a terra é amaldiçoada. O homem, ele perde esse privilégio, entra o pecado, entra algo, e Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu já falei sobre isso também, mas eu preciso te falar de novo. Aqui Deus anuncia o seu plano eterno de amor e de aliança. No terceiro capítulo da Bíblia, escrito há praticamente 4.000 anos atrás, Deus já expõe tudo aquilo que Ele é, o seu plano, tudo aquilo que Ele quer fazer comigo, com você. Ele diz o seguinte, Ele está falando agora para Satanás, que foi aquele que ofereceu para Eva, e você conhece. Satanás, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, inimizade entre ti é Satanás. Deus está falando, diabo, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. Mulher, querido, você sabe, aqui, claro, estava falando com Eva, mas ela se refere à igreja. Quantas vezes você entende essa analogia, de falando de uma inimizade, ok? Entre ali Satanás e a mulher, e fala da sua descendência, e fala que da mulher vai vir o seu descendente, o singular, que já representa, já anuncia Jesus. E esse descendente, Jesus, ferirá Satanás pela sua cabeça, e Satanás ferirá o calcanhar. E você sabe tudo aquilo que Satanás fez no mundo, como Jesus sofreu, e etc., que são todas essas feridas no calcanhar, vamos dizer assim, e que Deus, Ele virá e vai acabar de pisar na cabeça da serpente. Nós cremos nisso, amém? Mas o que eu estou querendo te falar? Que desde lá de trás, Deus já apontava para Jesus. Fala assim, é tudo sobre Jesus. Fala assim, Jesus é o plano eterno do amor e da aliança do Pai. Muito bem. O povo continuou no pecado, você conhece a história. Gênesis 6, Deus olhou e viu aquela bagunça, aquele monte de homem, e pecado, e promiscuidade, e Deus falou assim, não, cansei disso aqui, eu vou destruir. E de repente Ele acha Noé. E Noé, segundo Deus, era um homem justo e íntegro. Deus olhou para Noé e viu graça, viu favor. Então Deus pega e faz uma aliança agora com Noé. Gênesis capítulo 9, por favor. Versículo 1. Abençoou Deus Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fé, multipli, enchei a. Você já percebeu que é a mesma coisa de Gênesis 1, que Deus falou para Adão? Gênesis 1, 28, volta lá para mim. Olha lá. E Deus abençoou, Ele disse, sede fé, multipli, e enchei a. Ele só não falou sujeitai, que é o que Ele falou aqui, porque aqui a terra estava sob o governo do homem. Mas quando o homem cai, agora a terra é amaldiçoada. Você conhece também a história. Deus fala, Moisés não, Adão, Eva, por causa do pecado de vocês, agora a terra vai ter que
brotar espinhos, abrolhos, seca o suor do seu rosto, você vai ter que produzir, trabalhar na terra para ela poder te dar alguma coisa. Então a terra ela cai, e agora aqui a gente vê Deus falando a mesma coisa para Noé. Deus acaba com tudo, sobra uma descendência, sobra uma casa, sobra uma família. Versículo 9, Gênesis 9, versículo 9. Deus faz o seguinte: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto os aves, animais domésticos, animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal entre mim e a. Então aqui Deus ele faz uma aliança, na verdade, com a terra. Ele abençoou, fez uma aliança com os descendentes de Noé, mas ele faz uma aliança com a terra. E eu não sei você, mas eu acho incrível eu, num tempo de chuva, olhar para o arco-íris e eu lembrar: Deus, há 4.000 anos o Senhor escreveu que teria uma aliança, que o Senhor colocaria um arco para mostrar a aliança que o Senhor tem conosco, e principalmente com a terra, que essa terra não vai ser mais destruída com água e etc. Então aqui Deus faz uma aliança, estabelece algo com Noé e salva toda a terra. E você conhece também a história e muito mais. Continuando em Gênesis, o povo continua em pecado, e Deus acha um homem, que agora Deus resolve fazer uma aliança diferente da terra, agora direta conosco, com o seu povo. E essa aliança, que eu posso chamar de primeira aliança com o povo, é aliança abraâmica. Diga, aliança abraâmica. O próprio nome diz, é uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, por favor, versículo 1. Então agora Deus olha, vê graça em Abraão aqui, e ele fala: ora, Gênesis 12, 1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, aqui Deus faz uma aliança com Abraão incrível. E você precisa entender isso, porque o homem é falho, o homem esquece, o homem quebra, mas Deus jamais quebra uma aliança. E ele fala: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você que você não tem noção. Eu vou fazer uma aliança com você que através de você, da tua descendência, todas as famílias, claro que quiserem, serão abençoadas. Capítulo 17, versículo 1, de novo, é o texto que nós começamos, Gênesis 17, 1, diz o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê. Versículo 2, farei uma. Deus fala para ele ser perfeito, mas ele continua: Abraão, mas eu farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quem que lhe falou? Querido, imagina, Deus falou para Abraão: quanto a mim, será contigo a minha. O próprio Deus chega e fala: Abraão, eu estou falando, quanto a mim, tal, que depender de mim, e eu sou Deus, eu não minto, eu não quebro, vai estar comigo,
a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De novo, querido, Deus falou lá em Gênesis para Adão, Deus fala para Noé, agora Deus faz uma outra aliança com Abraão, e ele usa a mesma palavra, que é para você ser fecundo, eu vou te fazer fecundo. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha, entre mim e ti, e a tua, no decurso das suas gerações, aliança, queridos, perpétuo é para sempre, para ser o teu Deus, e da sua, a aliança que Deus fez Abraão, eu estou fazendo uma aliança, que é irrevogável, é para sempre, é perpétua, e essa aliança é o seguinte, eu vou ser o teu Deus para sempre, e não só o teu Deus, da tua descendência, daquelas famílias que creem, amém, queridos? Queridos, você conhece também, eu não quero nem gastar muito tempo, mas aqui nós entramos nessa bênção, isso também já apontavam para Jesus. Abraão é o pai da fé, aqui começa todo o povo de Deus, todo o Israel de Deus. Gálatas 3, versículo 29, rapidinho, por favor, queridos, diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de... Já estava falando de Jesus, se eu creio em Jesus, se eu acredito no Cristo, então essas promessas, essa bênção, eu faço parte dessa descendência de Abraão, e herdeiro segundo essa promessa que nós acabamos de ler. Muito bem, Abraão tem um filho, chamado Isaac, Isaac tem um filho, chamado Jacó, eles são os patriarcas, são aqueles que dão a sequência, a genealogia do povo de Deus. Jacó, ele tem um encontro com Deus, e Deus muda o nome de Jacó, então Jacó passa a ser chamado Israel, então Jacó e Israel é a mesma pessoa, aí surge o nome Israel. Esse Israel tem 12 filhos, que formam as 12 tribos, um dos seus filhos, José, ele é vendido, ele vai para o Egito, lá ele sofre, ele padece, mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha um propósito, e José se torna grande, se torna o governador daquele povo. Então agora José está sozinho lá no Egito, mas há uma fome muito grande, então toda a sua família, que é o povo de Israel, que é a descendência de Abraão, que é aqueles que tinham uma promessa, vão todo mundo para o Egito. José dá sustento, dá terra, eles ficam felizes, crescem, a bênção de Deus estava sobre eles, havia uma palavra, eu vou fazer vocês muito fecundos. Então o que acontece? O povo de Israel cresce demais, e passa-se uma geração, 2 gerações, 3, e eles vivem 420 anos ali nesse Egito. Agora pensa comigo, queridos, porque é uma geração que morre, outra geração que nasce, uma que morre, outra que nasce, uma que morre, outra que nasce, com todas as crenças, com todos os deuses, com todos os valores, com todos os princípios do Egito. Então agora, eu posso crer, querido, que Deus nem é muito lembrado, por mais que uma geração falasse a outra geração, e eu acredito sim, naqueles princípios que eram passados, mas a grande massa, a fé daquele povo do Egito estava corrompida, mas Deus é um Deus de aliança, amém? Êxodo capítulo 6, versículo 5, Deus ama esse povo, Deus já tinha feito essa aliança com Abraão, Deus agora cuida desse povo, abençoa esse povo é dele. Então Deus fala o seguinte: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha, querido,
Eu não sei quais são os teus problemas, eu não sei quais são as falhas, eu não sei por onde você andou, mas eu preciso te falar nessa noite que o nosso Deus é um Deus que não quebra aliança. Nosso Deus é o Deus que continua firme. Nosso Deus é um Deus que continua te amando, te querendo, te aceitando. É um Deus que, se depender dele, a aliança sempre vai estar de pé. E Deus, ele, nessa cena, mesmo que aquele povo nem sabia talvez quem ele era, mas ele tinha feito uma aliança, e Deus não é homem para quebrar a aliança. Então ele levanta um homem lá na sarça, ele levanta Moisés, e agora esse Moisés tem a função de tirar esse povo. E você também conhece toda a história, e aqui eu entro numa segunda aliança de Deus. Diga assim: aliança mosaica. É uma aliança que Deus faz com Moisés. Você vê que Deus precisa mandar as pragas, porque aquele povo nem sabia que aquele Deus era poderoso, o grande eu sou. Então agora aquele povo está assustado, está assim impressionado com os poderes, com o feito, viu a diferença, o povo de Israel é protegido, uau, e Deus protegendo e Deus levando, tudo isso para esse povo começar a olhar para esse Deus, que era o Deus da aliança, que era o Deus que tinha prometido. Moisés tira esse povo, passa 50 dias no deserto, Moisés está diante de um monte. E aí acontece o Pentecoste, que você conhece, que foi onde eles começaram a comemorar. 50 dias do deserto ao Monte Sinai, o monte fumega, troveja, dá terremoto, desce a glória de Deus, aquele povo fica assustado, nunca tinha visto uma coisa dessa. Moisés sobe e Moisés recebe toda a lei, todos os princípios, todos os valores, aquilo que regeria o povo, aquilo que daria um norte para aquele povo, a forma como que aquele povo deveria conduzir, as bênçãos, as maldições, como aquele povo deveria proceder na sua caminhada. Então aqui Deus agora faz uma aliança com Moisés, derramando, entregando todos o projeto que Deus tinha para aquele povo. E mais do que isso, Deus resolve, fala assim: Moisés, eu cansei de estar longe, eu preciso de ter comunhão, eu nasci para esse relacionamento, eu quero morar com vocês. Como vocês estão no deserto, e como tem um lugar para vocês chegarem, então você vai fazer uma tenda, você vai fazer um lugar para eu habitar, a tal forma que na sua caminhada você vai desmontar essa tenda, e onde você parar você vai montar de novo, porque eu quero morar junto com vocês. E de Êxodo 25 até Êxodo 31, Deus dá todo o projeto da moradia de Deus, do tabernáculo, da casa de Deus. Agora presta atenção, o Deus que escutou o clamor desse povo, que livra esse povo com mão forte, porque ama, porque tem uma aliança, porque essa aliança é inquebrável da parte de Deus. Um Deus que se preocupa, que quer descer e quer morar com o povo, cutuca Moisés e fala: Moisés, enquanto eu estou derramando o que é para ser bênção, as leis, o projeto, enquanto eu estou querendo ficar com esse povo agora está adorando um outro Deus, lá embaixo. Desce, que o povo está adorando um bezerro. E você também conhece essa história, e eu nem quero. Moisés desce furioso, mas onde eu quero chegar? Deus fica muito bravo, Moisés intercede pelo povo, e Deus fala: Moisés, eu vou enviar o meu anjo, eu vou cumprir e vou te dar a terra prometida. E esse anjo, ele vai na frente, ele vai conduzir vocês. E eu já cansei de falar isso, queridos, eu acho que eu vou pregar mais 1 milhão de vezes sobre isso. E Moisés fala: Senhor, e eu acho isso incrível, não se trata simplesmente da gente conquistar ou ter a terra prometida que o Senhor prometeu. Eu entendi que não adianta o Senhor mandar o seu anjo e a gente ir até lá e tomar posse daquela terra. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for, não faça a gente ir, não deixe a gente ir sozinho, porque eu sei que se a gente for na terra, nós vamos
padecer lá nessa terra. O que importa para mim é o Senhor estar conosco. E aqui eu quero ler com você, Êxodo capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Versículo 18. Eu já sei onde isso vai dar, querido. Então ele disse: rogo-te que te mostres a tua glória. Respondeu-lhe: eu farei passar toda a minha... Eu vou bem devagar aqui. Deus, ele fala para Moisés o seguinte: Moisés, eu farei passar a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Diga: junto a mim. E tu estarás sobre a penha. Diga: e tu estarás sobre a rocha. Penha é rocha, tá, querido? Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha. Diga assim: eu te porei na fenda da rocha. E diga: com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Amém. Guarda isso, porque nós vamos voltar aqui. Querido, mas aqui de novo está apontando para Jesus. Aqui de novo está falando daquilo que aconteceria lá na frente. Você sabe que Jesus é a rocha. Você sabe que de Jesus saiu a água, da rocha sai a água. Você sabe que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, semelhante àquela pessoa, aquele homem que construiu uma casa e fundamentou ela sobre a rocha. E vendo as tempestades, os vendavais, vai bater e não vai acontecer nada. Por quê? Porque a rocha é Cristo, a rocha é a pedra angular, é o sustento, é o fundamento, é aquele que os construtores desprezaram, mas veio ser aquela pedra fundamental. Então a Bíblia fala sobre rocha sendo Jesus, amém? Então aqui o próprio Deus, ele está falando algo para Moisés que representaria algo lá na frente para mim e para você. Por quê? Porque toda aliança, desde lá de Gênesis, do descendente, tudo já aponta para Jesus. E aqui de novo Deus aponta para Jesus. Tem mais uma ainda. Diga assim: aliança davídica. Moisés tira o povo entra na terra de Canaã. Josué é levantado, conquista um monte de terra, vence quase todos os reis, tomam posse da terra, aquele povo cresce, é abençoado, aquele povo começa a desprezar o Senhor, Deus precisa levantar juízes, então agora esses juízes julgam o povo de Deus, ora eles abençoam, está tudo certo, ora eles abandonam, anos terríveis, ora eles abençoam, obedecem, tudo certo. E assim vira um ciclo por muitos e muitos anos, até que eles cansam, pedem o rei, vem Saul faz aquilo que é errado, então Deus levanta Davi. E Davi agora é um homem segundo o coração de Deus. E Deus faz uma nova aliança com Davi, 2 Samuel capítulo 7. Se você tem Bíblia, talvez os meninos não vão ter isso, porque o subtítulo da minha Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 7, deixa eu ler certinho, aliança do Senhor com Davi, está assim na minha Bíblia, na tua deve estar algo semelhante, a promessa do Senhor com Davi. Tem alguém que tem outra versão diferente? 2 Samuel 7, você vê o subtítulo lá em cima, a minha é a aliança do Senhor com Davi. E queridos, e Deus faz uma aliança.
agora com Davi. Levanta o profeta Natã. E a aliança de Davi, se você resumir para a gente ganhar tempo, ela fala sobre trono, sobre reino, sobre dinastia, sobre para sempre, sobre governo. E Deus, ele levanta, 2 Samuel 7:8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para diante de ti, o teu trono será estabelecido para. Queridos, aqui Deus já estava apontando para Jesus. Deus fala para Davi: Davi, do seu trono, de você, vai vir um governo que não mais tem fim, nunca mais vai acabar, vai chegar um reino que não tem mais fim, um reino eterno. E você sabe que Jesus, ele vem, ele é descendente de Davi. Jesus é o leão da tribo de Judá, que era a tribo de Davi. Você sabe que a promessa se cumpre em Jesus. Todo o Velho Testamento, os profetas, eles escutam, eles sabem disso, de tudo aquilo que estava falado, de tudo aquilo que estava profetizado, e eles começam a declarar essa palavra sobre Jesus, esperando o Messias. Então você vê Isaías falando que um menino vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai, etc. Para ganhar tempo. Maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Faltou um ainda. Deus forte. E os profetas começam a profetizar isso. Quando João Batista vem preparar o caminho, o que ele fala? Arrependei-vos que é chegado o reino. Tudo aquilo que Deus profetizou para Davi, é chegado o reino. Davi, o teu reino vai chegar e vai ser para sempre. Então a gente sabe que se cumpre isso em Jesus. Diga assim, é tudo sobre Jesus. Agora, olha o que o profeta Jeremias, esse eu queria que vocês abrissem, 31:31. Jeremias 31:31. Eis aí vem dias. Olha o profeta falando para um povo, gente. Já tinha um monte de aliança. Eles sabiam, eles conheciam. E ele começa a profetizar, vai ter dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Diga, anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprirei as minhas leis, e também no coração lhe inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Presta atenção, que aqui eu já quero caminhar para a gente concluir tudo isso, e aonde eu quero chegar. Deus faz uma ordem, uma promessa, uma aliança com Adão. Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Moisés. Deus faz uma aliança com Davi. E Jeremias fala que todos anularam a minha aliança. Nenhum deles conseguiu cumprir a parte que lhe cabe da aliança. Nenhum deles conseguiu
sede perfeito, como vosso Pai Celeste é. Nenhum deles conseguiu colocar o parâmetro de Deus, atingir aquilo que Deus esperava. A própria palavra fala que eles anularam. Queridos, uma aliança para ser verdadeira, ela precisa da fidelidade das duas partes. Nós sabemos que a parte de Deus é inquebrável, que Deus ele jamais quebra, que Deus nos ama. Ele mostrou isso, 420 anos, o povo lá adorando outro Deus, fazendo outras coisas. Deus falou assim, eu ouvi o meu clamor porque eu tinha feito uma aliança, eu lembrei da minha aliança. E eu não sou homem para quebrar essa aliança. Então eu lembrei, Moisés, vai lá e tira esse povo, porque eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança. E essa aliança é perpétua, é eterna, eu não vou quebrar. Agora Jeremias, ele anuncia uma nova aliança. E ele fala que essa aliança vai ser diferente, porque agora essa aliança vai ser na mente e no coração. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração. Nenhuma dessas alianças, queridos, grandes homens de Deus, homens que você conhece os feitos, que são referência, mas nenhuma dessas alianças conseguiu transformar o homem de dentro para fora. Nenhuma dessas alianças foi suficiente para mudar a mente e coração. Muito bem, aí vem Jesus, você conhece toda a história, trazendo uma nova aliança, e agora eu quero ler com você Hebreus 8, versículo 6. Hebreus 8, versículo 6. Deixa a Bíblia falar com você, amém, queridos? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador de superior, instituída com base em superiores. Então agora o autor de Hebreus, que ele está falando que Jesus ele é um mediador de uma aliança superior, de algo maior, e de promessas superiores. Versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. Se aquela aliança que ele tinha feito com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés, se eles conseguissem cumprir, de maneira alguma precisaria ter vindo Jesus, mas nenhum deles conseguiu, nenhum deles foi capaz. Por isso que Deus já sabia tudo, lá em Gênesis 3, versículo 15, Deus já sabia do plano eterno, Deus já sabia que isso iria acontecer, então ele fala, mas vai vir um descendente, vai vir aquele que vai pisar Satanás. Então, desde lá do início, já apontava, já tinha algo para acontecer em Jesus. Hebreus 9, versículo 15, por isso ele mesmo, ele é mediador da nova, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue a qual Deus prescreveu para vós outros. Versículo 21, igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com, e sem derramamento de sangue não há.
Muito bem, deixa eu tentar só te ajudar nisso aqui, porque o livro de Hebreus não é fácil. Queridos, ele fala que Jesus é o mediador de uma nova aliança, de uma superior aliança, isso nós sabemos. E ele começa a tentar explicar isso. Ele fala assim, da mesma forma que quem dá um testamento só vai ter validade se aquele que deu o testamento morrer, imagina que eu tenho um monte de herança e eu deixo um testamento para a vida Laura. Ó Laura, a minha casa, o carro, acabou. 5 fazendas, entendeu? Enfim, é tua. Só vai ter validade o dia que eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, ela pode ter o testamento, mas não tem validade. É exatamente isso que está falando. Quando o testador só tem função, o testamento, quando o testador morre. E aí o versículo 18 fala, e nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. E ele começa a falar que essa aliança é necessário de sangue. Querido, toda aliança era através de pacto de sangue. Para se ter uma aliança precisava de pacto de sangue. Então Moisés, o autor ele cita, lembra de Moisés? Na aliança de Moisés, ele precisou pegar o sangue, ele precisou aspergir em todos os utensílios, no tabernáculo, matava em favor de vocês. Era necessário o sangue para que eu pudesse haver uma aliança. Abra um parênteses aqui. Por isso a importância do casamento. Por isso a seriedade de um casamento, da sua vida. Entenda isso. Deus não brinca com aliança. Deus fez o casamento para ser algo perfeito, lindo, maravilhoso. E casamento é bênção de Deus, querido. Por isso que Deus fala, a hora que deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, a comparação do casamento com Cristo e a igreja é por causa de uma aliança. Da forma como que o homem tem uma aliança, assim Deus fez uma aliança com Cristo e a igreja. Por isso que toda vez que o marido tem uma relação com a esposa, eles estão fazendo uma renovação de aliança de sangue. Por isso que Deus colocou o sexo, querido. Não é simplesmente para você ter um prazer. É porque toda vez que você está fazendo isso, você está renovando uma aliança que é para ser abençoada. Por isso que casamento sem muito disso, querido, está com problema. Não cutuca não, marido, não cutuca não. E por isso que todas as vezes que a gente só pensa no prazer e sai fazendo, tendo relação com um monte de gente, você está fazendo alianças com quem não é para você fazer aliança. Você está brincando com algo que é para ser extremamente sério. Você não está entendendo o valor, a importância daquilo que Deus chamou você para ser. Mas não vou falar sobre isso. Fecha parênteses, vamos voltar aqui para o negócio. Deus faz uma aliança, querido, com Adão. Deus faz uma aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Ninguém era perfeito o bastante para conseguir cumprir essa aliança. Amém? Então Deus vem e manda Jesus. E a pergunta é, então como ser perfeito? Como eu posso gastar a minha vida perdendo tudo com amor e com alegria? E aqui é o plano eterno de Deus, do seu amor, da sua aliança. Deus sabia que homem nenhum conseguiria cumprir a perfeição, o parâmetro. Deus tentou com aqueles que eram tops. Todos eles anularam. Não deu certo.
Mas Deus, Ele não pode ir contra a sua palavra. E para ter uma aliança precisa de sangue. Para ter remissão precisa de sangue. Então Deus olha para o filho e fala assim, ó, tem que ser alguém que é perfeito. Mas eu acho que nessa reunião do céu fala assim, ó, mas tem que ser homem. Nós somos Deus. Então Deus fala assim, então vamos resolver o problema. Você vai descer lá e você vai ser 100% homem. Mas ao mesmo tempo você vai ser 100% Deus. Então Deus, por amar eu e você, por acreditar em mim e você, por querer fazer uma aliança comigo e com você, sabendo que eu e você, nós não temos condições de ser perfeito, sabendo que eu e você não temos condição de cumprir o parâmetro, Ele manda Ele mesmo para vir na terra, para fazer uma aliança com Ele mesmo, porque agora de um lado tem o Deus Pai, que é perfeito, e do outro lado tem um homem, que é Jesus, que é o Filho, mas que também é perfeito. Então agora eu tenho duas alianças que são perfeitas, que se tornam inquebráveis. Então toda vez que Deus olha para mim e para você, agora Ele não vê mais você, o seu pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus, daquele que é perfeito. Cadê o louvor? Sobe aí, queridos. Fica escondido ali atrás. Estou na caverna. Sai da caverna, gente. Nós temos uma aliança com Deus, sim ou não? Sim. Como? Através de um mediador. Que tem superiores promessas. Uma superior aliança. Então quando Deus consegue olhar para mim e para você, Ele vê esse mediador, Ele vê o sangue. E agora eu quero voltar, queridos, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 19, presta atenção. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Presta atenção em mim, deixa o louvor aí, gente. Toca aí e bora. Êxodo 33, versículo 19. Entenda isso. Farei passar toda a minha... Queridos, Moisés, ele está assim, Senhor, eu não quero só a tua bênção, eu quero o Senhor, eu quero a tua glória, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Então Deus chega agora para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou falar algo aqui, mas vocês vão entender só lá na frente. Mas eu vou passar toda a minha bondade. Queridos, o que era bondade? Deus já sabia de Jesus, Deus já sabia que Ele entregaria Jesus, Deus já sabia que o amor, a bondade dEle estava em Jesus. Tanto é que Ele fala o seguinte, um lugar junto a mim, tem algo junto a mim. Moisés, eu vou passar a bondade, cadê o versículo, meu Deus? Diante de ti, e proclamarei... O próximo. Não é nesse não. Não é que não, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu achar aqui. É o versículo 21, né? 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Estou falando que a bondade é aquilo que Deus já queria mostrar falando de Jesus. Depois ele fala o versículo 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. 21 está aí? Gente, Êxodo 33, 21. Vamos com calma, para tudo. Deixa eu voltar, deixa os meninos. Vamos 19, vou voltar. Porque isso eu achei poderoso demais. Êxodo 33, 19. Acompanhe aí comigo. Olha como que Deus, ele se revela para Moisés algo que se referia a isso que nós estamos falando. Deus, ele fala para Moisés, Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Querido, a minha bondade era o amor dele, a bondade dele, a compaixão de Jesus. E o próprio Deus faria passar. E como que ele faria isso? Versículo 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. E esse junto a mim me chamou a atenção, porque hoje, quando eu estava orando, hoje não, essa semana, mas orando, e
Era Jesus que estava junto a dele. Era Jesus que estava ali junto do Pai. Era Jesus que estava naquele lugar. E ponto e vírgula fala assim, ó. E tu estarás sobre a rocha. Tu estarás. É você que tem que ir. Presta atenção. Moisés, você tem que ir. Eu vou passar com a minha bondade, tem aqui algo junto a mim, mas você vai ter que estar sobre a rocha. E tu estarás sobre a rocha. E eu, continua, quando passar a minha glória, eu te porei numa. Foi o melhor que eu achei. Moisés, eu vou passar com a minha bondade, sou eu. Eu vou te mostrar o meu amor. E tem algo junto a mim que não adianta eu te falar agora que você não vai entender. Lá na frente vocês vão, que eu vou entregar para vocês. Mas é uma rocha e você que vai ter que estar sobre a rocha. Eu e você temos que subir sobre a rocha, amém? Isso é meu dever e seu, é só quem quer estar sobre a rocha, é só quem quer ouvir as minhas palavras e escutar e obedecer e construir a sua casa sobre a rocha, porque tem gente que vai construir sobre a areia, mas tem aqueles que vão decidir, escolher andar sobre a rocha. Agora olha o que Deus fala, agora eu, Deus, te porei na fenda. O que é a fenda? Querida, fenda é um machucado na rocha. Fenda é um rasgo na rocha. Fenda já estava simbolizando a cruz de Cristo. Aquele machucado na rocha era aquilo que Jesus iria sofrer lá na cruz. Então, eu posso subir na rocha, mas quem vai conseguir me colocar e me amparar e me colocar no meio da rocha, na fenda, agora é só Deus. É Ele que me leva até a cruz, é Ele que tem o poder de me colocar lá. E mais do que isso, sobre mim, Ele vai colocar a mão. Então aqui eu tenho Jesus, aqui eu tenho Jesus, e aqui eu tenho uma mão poderosa. Eu estou escondido a ponto de que eu posso andar, eu posso caminhar, mas eu estou protegido, porque é o lugar que Deus me leva, no meio da fenda, com a mão dele por cima. E aí, Deus deu o nome disso para nós. Isso chama-se graça. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. E isso é mediante a fé. É mediante eu crer. É mediante eu querer, eu acreditar. O que me faz perfeito agora é eu crer, é eu acreditar. O que me torna, que me faz estar nesse lugar é simplesmente eu crer, eu ter fé, eu acreditar, porque o próprio Deus, Ele me coloca nesse lugar. E quando Ele me coloca nesse lugar, em vez dEle olhar o meu pecado, Ele vai olhar aquele sangue que foi derramado nesse lugar, lá na fenda, na cruz, que purifica, que me justifica, que me santifica. Então agora, a hora que eu olho para a minha vida, a hora que eu olho para a minha caminhada, a hora que eu penso em desanimar, a hora que eu acho que esse caminho não é para mim, a hora que eu acho que eu não vou dar conta, eu lembro que tem uma fenda, que Deus me coloca, que tem um sangue, que tem uma mão sobre mim que me sustenta. E o Pai, em vez de olhar o meu pecado, a minha falha, Ele vê o sangue que é perfeito, Ele vê Jesus, o amor, a aliança que Ele fez com Ele mesmo, por amor a cada um de nós.
tudo já apontava para o Cristo. Ele era o descendente, ele era a rocha, ele era o reino eterno de Davi. E nós só estamos aqui porque ele fez uma aliança com ele mesmo, para que pessoas perfeitas, aos olhos dele, lavadas pelo sangue, pudessem um dia compartilhar e herdar todas as promessas de um Deus que é um Deus de amor e um Deus de aliança. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá. Traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Aleluia. Queridos, tudo se resume no amor de um pai, de um Deus de amor e de aliança, num filho que se resolveu ser homem, para morrer por mim, por você, para estar no nosso lugar. E sabe o que eu acho incrível? Lá para Adão, em Gênesis, Deus falou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai. Depois para Noé falou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Depois para Abraão falou: fartiei fecundos extraordinariamente. E aí vem Jesus numa superior aliança, olha para mim e para você e fala a mesma coisa. E ele fala o seguinte: ide por todo mundo e fazei discípulos. O que é isso, se isso não for ser de fecundos? Nunca mudou. A palavra de Gênesis capítulo 1. Deus continua confirmando aqui em Jesus, quantos anos depois? E a gente praticando e vivendo hoje, em 2024. E a minha oração é que esse amor desse Deus te encontre nessa noite, queridos. Porque a única coisa que nos faz perseverar, a única coisa que nos faz caminhar, não desistir, é quando eu entendo o amor de um Deus. Querido, enquanto você estiver fazendo por regras, por obediência, por fardo, vai ser só um fardo, vai ser só um peso. O que nos dá toda a força para nós caminharmos é a revelação
de um Deus que é um Deus de amor e de aliança. E se Ele me ama tanto, sabe, queridos, eu não sei você, mas eu fiquei pensando, Jesus, Deus dando a aliança com Moisés, falando da bênção, declarando tudo aquilo que aquele povo receberia, todas as promessas, e ao mesmo tempo que Ele está falando isso, o povo adorando outro Deus, e às vezes eu quero criticar esse povo, e aí eu falo, eu não, o Espírito Santo falou, Murilo, é você, somos nós, sabe, Deus fazendo uma aliança conosco, Deus amando, e todo o tempo, a gente às vezes querendo fazer aquilo que não agrada, e aí eu falo, Senhor, me leva para aquele lugar da fenda, onde o sangue passa sobre a minha vida, eu creio, eu acredito, e quando eu entendo isso, querido, isso me dá uma força, me dá um temor, me dá uma vontade de caminhar, de prosseguir. Não interessa o tanto que a porta é estreita, eu quero é passar por ela e não olhar para trás, querido. Se tiver estreito demais, querido, eu passo de ladinho, não tem importância, mas nós precisamos caminhar por essa porta que é estreita. E não é para a gente desanimar, porque o Deus de amor e de aliança, Ele fez uma aliança por você, com Ele mesmo, amém? Eu queria chamar a liderança aqui na frente, por favor. 1 Coríntios 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Querido, o próprio Jesus pegou o cálice que representaria o sangue da vida dele, e falando assim, ó, esse cálice representa uma nova aliança, representa o amor, representa aquilo que Deus vai olhar para vocês e vai ver o meu sangue, é o sangue da nova aliança. E todas as vezes que vocês participarem, fazer isso, todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Queridos, um pouquinho antes, na última noite, o resumo de toda a vida de Jesus se resumiu numa mesa de ceia. E ele pegou o pão e ele pegou o cálice e ele falou justamente sobre essa ministração. Falou assim, eu preciso falar alguma coisa sobre uma nova aliança. Eu preciso falar algo que vai acontecer sobre um sangue derramado, que vai purificar, que vai justificar o pecado de vocês. Mas eu quero que vocês tenham cuidado, examinem-se. Não façam isso de qualquer forma, não façam isso sem critério, não façam isso sem entendimento. E qual é o entendimento que eu falo? Pastor, eu não consigo, querido. Deus sabe que você é imperfeito. A minha questão não é se você consegue ou não. A minha questão é se você crê nesse Jesus e se você quer caminhar para esse lugar de perfeição. É se você crê em Jesus a ponto de falar, Senhor, muda o meu coração, o Espírito Santo entra dentro de mim, transforma o meu ser, me faz uma pessoa santa, me faz um adorador, me faz um pregador da tua palavra, me ajude a ser tudo aquilo que o Senhor quer. Sabe, não é eu olhar para a minha condição, mas eu olhar pela condição que Ele me enxerga, que Ele acredita, que Ele vê em mim.
tenho esse entendimento, queridos, eu tomo com muito zelo, eu tomo com muito amor, eu tomo com muito temor, porque quem toma indignamente, de qualquer jeito, querido, não está valorizando uma aliança que foi feita por mim e por você. Nós temos, não gosto de falar padrão nem costume, e a verdade também é que a Bíblia não fala que só quem é batizado precisa tomar ceia, mas é uma instrução, é uma sugestão, porque se você tem dúvida em se batizar e outras coisas, talvez ainda você não tenha entendido, porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado, e aquele batismo que eu e você fizemos quando criança, a gente não acreditava, querido, a gente não cria. Talvez meu pai, minha mãe, eles pudessem crer, mas eu não. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso querer, e tu estarás sobre a rocha. É eu que preciso subir, eu não posso subir pelas minhas filhas. Eu posso tentar ensinar, inculcar, estar junto com elas, mas elas vão ter que escolher subir sobre a rocha. E assim é com cada um de nós. É nós que temos que escolher. Então, se você tem esse entendimento, e querido, o fato às vezes de você já ter sido batizado e tomar ceia só também por um ritual também, às vezes você já tomou ceia e não está vivendo, querido, nada daquilo que Deus quer. Muito pelo contrário, sem temor, sem zelo. Hoje é um ótimo momento para você entender tudo aquilo que Jesus fez, o amor, o sacrifício, a aliança inquebrável, e você consertar a sua vida e a partir de agora tomar um rumo diferente. Não estou falando para você não tomar a ceia, eu estou falando para você tomar a ceia com entendimento, sabendo aquilo que Deus quer e espera de mim, de você. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós oramos pelo pão, pelo suco, o corpo, o sangue. Pai, fazemos isso em memória, agradecendo essa nova aliança que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, obrigado por nos escolher, obrigado pelas promessas que desde lá de Abraão já nos acompanham. Obrigado porque mesmo com as imperfeições nossas, o Senhor é perfeito, o Senhor jamais quebra aliança, o Senhor nunca quebrou, jamais quebrará, e nós nessa condição de pecadores queremos participar dessa mesa, crendo que esse sangue é que nos justifica, crendo que esse sangue nos purifica, crendo que é esse sangue que nos deixa perfeito, que aos teus olhos, ó Pai, esse sangue nos lava, nos santifica, Pai, e é isso que nós cremos e acreditamos. Oramos pelos elementos, abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem que pode participar, querido? Aqueles que entenderam. Se você está nos visitando por algum motivo, ou não faz parte, ou enfim, eu queria pedir para que você sentasse, continuasse adorando, mas que você sentasse. Aqueles que estiverem de pé, por favor, que sirvam da ceia. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam Ele entrar.
atrás falta ainda? Quem falta, levanta sua mão. Se ficou alguém sem, por favor. Queridos, eu queria te dar um tempo para você colocar a tua vida em ordem, para você pedir perdão, para você mostrar o teu amor, o teu reconhecimento por essa aliança, por aquilo que Jesus fez. Pede perdão pelos teus pecados. Ceia é momento de conserto, ceia é momento de aproximação, ceia é momento de renovo. Ceia nós fazemos em memória a uma nova aliança, uma aliança que nos deu vida. Então abra sua boca, peça perdão, confesse, fala: Senhor, eu quero o teu amor, eu preciso do teu amor. Senhor, me ajuda eu te amar mais. Senhor, me ajuda eu te amar mais. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a te amar mais. Nós precisamos entender o teu amor. Pai, o que nos leva é o teu amor. Nós precisamos da revelação do teu amor. Pai, que o teu amor esteja dentro de nós, que o teu amor esteja em nós, que nós possamos transparecer, fluir o teu amor. Pai, nós precisamos desse amor. Levante seu pão, por favor. Diga comigo: é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor e com alegria, todos os dias. Amém. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu peço perdão por todos os meus pecados. E eu entendi, e eu creio no teu amor, na aliança inquebrável que o Senhor fez. E eu tomo desse pão para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Coma do pão então, queridos. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Semelhante modo, tendo pegado o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. O ato de beber isso, querido, num domingo à noite, 1º de setembro de 2024, testifica, representa algo que foi feito há mais de 2000 anos atrás, anunciando uma nova aliança até que o Senhor volte. Aleluia. E Ele virá.
Você crendo ou não, queridos, Ele virá. Uma geração vai acertar. Eu oro para ser a nossa. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam entrar. Consigo a sua recompensa. E vai ter recompensa, queridos. Vai ter galardão, vai ter presença. Nada vai ser em vão. Não pense que toda a tua renúncia, tudo que você está perdendo, todo o sacrifício que você está fazendo é em vão. Não é em vão. Ele virá e trará a sua recompensa, o seu galardão. Nós estaremos com Ele para sempre. E o que nos leva é esse sangue, o que nos leva é esse sacrifício, é em memória desse ato. Com toda a tua gratidão, beba do cálice em nome de Jesus. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, abram os seus olhos, consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Queridos, eu vou fazer um apelo de 30 segundos. 30 segundos. Talvez Deus falou com o seu coração e você quer aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez você esteja desviado e entendeu essa aliança e você quer voltar. Tem alguém? Levante sua mão bem alto. Vem cá, bonitão. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Abraçam ele ali, ó. Vai ali, ó, com ele. Abraçam ele ali, ó. Vem cá, bonitão. Ah, deixa eu te dar um abraço. Eu vou descer. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em cada igreja, cada igreja. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Se tem mais, vem, gente. Se tem mais, vem, gente. Não perde a bênção, não. E com alegria, dono dos meus dias. Quer voltar é a hora. Quer aceitar Jesus é a hora. Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo
nossos dias. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele está aqui. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em Poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Amém, querido. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Senta um pouquinho, querido. 2 minutos. Só porque eu tenho que passar alguns recados importantes. Nós temos a programação da semana, os GPS, os grupos, os cultos. E, enfim, essa sexta-feira nós não teremos noite de adoração. Nós estamos envolvidos com ensaios, com muita programação. Então, nós não teremos essa sexta-feira noite de adoração. Tá? As programações, culto de quinta, de quarta, de sábado à noite, tudo normal. Domingo que vem, um culto abençoado. Quero muito que você esteja aqui, que você chame alguém e que realmente Deus possa continuar tudo isso. E, queridos, e dia 14, que é um sábado, você que não fez inscrição, eu não sei nem se a gente consegue, mas eu preciso dar prioridade para quem é da nossa casa, ou seja, vocês. Então, não deixe para a última hora, é gratuito, mas você precisa fazer a inscrição, ok? Nós temos que alinhar as pessoas, as cadeiras, os lugares. Eu já falei isso, nós já passamos da quantidade de cadeiras que nós temos. Eu estou vendo o que eu vou fazer. E eu vou ter que colocar, depois eu vou pedir, eu fiquei com medo de falar isso antes do culto, vou rasgar meu coração. Eu ia falar para o pessoal da mídia me fazer o levantamento antes do culto. Mas vai que eles me dão um número e eu não posso fazer isso. Então, pelo menos eu não peco, entendeu? Eu não sei quanto que tem, eu estou te oferecendo. E aí depois, por favor, meninos, no final do culto, eu preciso que vocês me passem isso. Porque conforme for, a gente vai ter que colocar esgotados. Porque a última conversa já tinha 55 pessoas a mais do que a gente tinha de cadeira. Então, vai ser bênção, tá, queridos? Vamos começar às 18 horas, vai estar o pastor Jordão conosco, Jordão que canta Pedras Preciosas e mais um monte de música, é um homem de Deus, vai estar ministrando, vai estar o Davi Silva, que vocês conhecem, estiveram aqui junto com o Mateus, vai fazer o louvor, e depois vai acabar com o Saulo, e não tem hora para terminar. Eu sei que nós começamos às 18 horas, e vamos fazer, não sei, uma vigília, não sei, mas nós vamos até a hora que Deus quiser. E se você quiser ir embora, você pode ir. E os fominhas vão ficar, e nós vamos beber até a última gota, em nome de Jesus. Amém? Mas sábado, dia 14, 18 horas, você está convidado para vir, para participar, só que faça a tua inscrição. Você tem teu celular, pega o teu QR Code. Pastor, tem minha filha, minha esposa. Senta, então você precisa fazer a inscrição, querido. Entendeu? Se senta, você tem que fazer a inscrição, ok? Isso é importante para o nosso cronograma. Amém? Vamos ter encontro, queridos, encontro final de outubro, tá? Já está marcado. Você que não deu seu nome,
participe do encontro. Vai ser 25, 26 e 27 de outubro. Já estou te falando a data. Tá? Eu acho que é isso. Então vai ser poderoso, batismo e etc. Fique de pé. Pessoal da oração, cadê os pastores? Fogo labareda, ó. Você que precisa de uma oração, está aqui a equipe para orar por você, ok? Não vá embora sem receber uma oração, seja qualquer motivo que você precise, esse pessoal está aqui para servir e para orar, amém? Todos que nos visitam, querido, Deus abençoe muito você, seu coração, que você se sinta amado, abraçado, e depois de Jesus, você é o mais importante desse lugar. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, por tudo que o Senhor fez, pela aliança eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre faz aquilo que o Senhor quer fazer. Nós simplesmente somos cooperadores do Teu reino. Que o Senhor continue dirigindo, direcionando todas as coisas, a Tua igreja. O altar é Teu, o púlpito é Teu, Pai, a glória é Tua, Senhor. Nós queremos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Obrigado pela Tua igreja linda, vencedora, próspera, vitoriosa, igreja do Senhor, Pai. Que essa igreja cada dia mais seja apaixonada por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe nossa família, abençoe nossa semana, que seja uma semana poderosa, vitoriosa, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Não vai embora sem dar 25 abraços. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá.